texto brilhe no papel. Com Vina Queiroz, atinja o troféu. Na TV Conexões, sempre aprender. Com a caneta na mão, pronto pra vencer. Com 7 passos, sem complicação. Melhores. TV Conexões apresenta Descomplique Sua Redação. Comigo, Vina Queiroz. Oferecimento: Governo do Estado da Bahia, Secretaria da Educação e uma superprodução da TV Conexões. Olá, lindos e lindas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse programa que tem transformado a sua forma de escrever. E hoje, esse episódio está muito especial. Porque no último, nós começamos a falar sobre os principais erros que tiram pontos de onde? Da sua competência 1. E tirou ponto da competência 1? Deixa você com a nota muito baixa, impede de você entrar na universidade. E nós temos a obrigação de te alertar que você sabe. É só você pensar um pouquinho, receber uma dica poderosa e transformar a sua escrita. A professora Sâmara estava comigo no último episódio. Recebemos um monte de mensagens pedindo para falar sobre outros erros. E para isso, eu fiz o quê? Convidei a poderosa professora Sâmara, que é professora de língua portuguesa do Colégio Estadual Mãe Estela, em Salvador. Venha para cá, professora, venha tomar um café e falar sobre erros que tiram nota na redação do Enem. Olá! Bem-vinda, professora! Que alegria! Chegou o momento do nosso café, né? Isso. Café com português. Esse quadro vai pegar, viu? Vai. Tô sentindo que sim. Daqui a pouco vai vir café com repertório, café com literatura. Vamos falar sobre muitas coisas e ajudar você que está aí em casa. Roda a vinheta, minha gente! Vamos iniciar mais um Café com Língua Portuguesa? Os erros que te travam, que você fica, meu Deus, eu coloco ou não coloco? E para começar, vamos falar sobre o que, Pro? Ausência de conectivos, né? A ausência de conectivos. Você esquece ou não sabe como usar? Fica em dúvida? Usa conectivos demais? Como é que acontece isso na sua redação, no seu texto dissertativo argumentativo? E como isso impacta a sua nota? Conte aí para nós, Flor. É isso. A ausência de conectivo vai impactar diretamente na ausência de uma progressão textual. Um bom texto não vai existir sem progressão textual. E eu me lembrei de uma parte do filme Minha Mãe é uma Peça 3. É uma parte muito engraçada, que todo mundo vai lembrar aqui comigo, que é quando Dona Hermínia vai na recepção do prédio, ela recebe um buquê de flores convidando-a para um jantar, que a sogra de Juliano convida ela para jantar. E aí ela vai recusar o convite. Não sei se você já assistiu a esse filme, Sim, Vina. assisti. E aí ela fala assim, me dê um papel aí que eu vou escrever agora a minha resposta. Aí ela fala, não poderei ir para o jantar, pois gripá-lo-ei. Eu não sei se você lembra dessa cena. E ela diz, pois gripá-lo-ei. Então, pois gripá-lo-ei, primeiro que ela usa essa conjunção pois, muito bem utilizada no contexto, que é uma conjunção explicativa, para depois usar o gripá-lo-ei, que é uma mesóclise, que é pouco utilizada. Quero até dizer que o uso da mesóclise é apenas para situações muito formais, né, para que a gente evite o uso da mesóclise, porque isso vai tornar o texto bastante assim prolixo. Mas qual é o ponto que eu quero trazer? É a utilização do pois, porque ela quis fazer uma explicação muito elaborada, né, para dizer à sogra do filho dela porque ela não iria para o jantar. E aí, nesse ponto da progressão textual, é importante se atentar para o uso de conectivos, como conjunções, como pronomes, a utilização, por exemplo, dos pronomes relativos, né? A utilização correta de pronomes, a utilização de mecanismos de coesão, de retomada, né? Isto é, ou seja,
Esses elementos são importantes para dar fluidez, para fazer com que o texto, né, tenha ali uma progressão bacana, faça sentido, a ideia do texto faça sentido, não haja uma quebra da ideia. Então, é importante se atentar para esses fatos. Porque também, dá fluidez, né? O Uhum. texto ele fica fluido, ele não tem a lacuna, que é a Perfeito. lacuna de ideia, que vai tirar ponto na competência 3. Quando o aluno não consegue fazer essa progressão, que o texto tem quebra, eu falo, gente, olha aí a lacuna. A gente começa a ler, quebrou. Não precisa ser rebuscado, como o aluno lá, né, de São Paulo. Isso, exatamente. Que colocou lá palavras difíceis que talvez nem fazia parte do contexto de escrita dele, não, e fez o quê? Tangenciou a redação. E a nota ficou 0. Quando você não sabe o significado, não use. Mas deixar de usar aqueles que faz parte do seu contexto, do seu cotidiano, vai impactar na sua nota também. Escrever bem, gente, não é escrever difícil. Ao contrário. Escrever difícil só vai dificultar o entendimento de quem lê. E a gente quer que a pessoa que leia o seu texto, a pessoa que pega o seu texto para ler, a gente quer que essa pessoa entenda o que está lendo. Entenda muito bem, inclusive, o que está lendo, né? Então, escrever bem é escrever com fluidez, é escrever com os conectivos corretos, é escrever com uma boa ortografia, é escrever com boas ideias, é escrever com uma organização de ideias e de texto. Escrever bem não é, definitivamente, escrever difícil. Muito bom. Muito boa essa dica sua. E quando a gente escreve bem, escreve legível, escreve correto, você vai perceber que a nota vai subir. Porque aí tem, 3 pontinhos necessários. E falando em escrever correto, nós percebemos também, como professora de língua portuguesa e professora de redação, que há muito assassinato da língua portuguesa. Você já viu? Sim, Já ouviu falar verdade. assassinato? Já. Eu falo para os meus alunos assim: você assassinou a estrutura. O que é assassinar a estrutura? É quando o aluno tem uma estrutura de redação que está lá as frases todas bonitinhas, faz-se necessário, né, o governo federal, políticas públicas. E o aluno escreve tudo sem acento. Não coloca acento em nada, então vai ficar politicar, publicar. E a compreensão da leitura ela acaba sendo comprometida. A nota também vai ser, Principalmente. né, que é o mais importante para ele. E houve ali, naquele momento, um assassinato da língua portuguesa. Assassinou. Vai tirando todos aquilo que deveria ter os acentos. E a acentuação? Qual a dica poderosa, professora? E o seu nome? Você já sofreu com Samara ou Samara? Toda hora. Toda hora e todo instante. Isso que Vina traz é muito importante sobre o assassinato da língua portuguesa, porque tem palavras que só existem por causa da acentuação. Então, a ausência do acento ou a colocação de um acento que não deve ser utilizado pode assassinar, sim, uma palavra. Meu nome é Sâmara, uma palavra proparoxítona, portanto, sempre deve ser acentuada. Toda palavra proparoxítona é acentuada. O que é uma palavra proparoxítona? É uma palavra que a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Então, toda palavra cuja antepenúltima sílaba seja tônica, esta palavra deve ser acentuada. Pública. Pública. Escola pública. Então, esta palavra pública, ela deve ser acentuada. Fenômeno. Fenômeno, a gente tem a antepenúltima sílaba tônica, portanto, deve ser acentuada, obrigatoriamente, porque essa é a regra das palavras proparoxítonas. Toda proparoxítona deve ser acentuada. Lâmpada. Lâmpada é uma palavra que deve, por regra, ser acentuada. Agora, eu quero trazer uma curiosidade. Eu quero trazer uma curiosidade sobre uma palavra paroxítona.
Ótimo. Eu vou trazer uma curiosidade sobre uma palavra. Eu vou trazer uma informação chocante para esse programa agora. Segura aí, galera. Se você que está em casa, sente-se, porque você não vai acreditar no que eu vou te falar. Eu vou trazer a palavra órgão. Órgão. Eu peço que essa palavra seja colocada numa legenda. Órgão. Órgão é uma palavra paroxítona. E ela tem acento no O. É uma palavra que a sílaba tônica, né, é a penúltima sílaba, órgão. Que aqui, nesse caso, que é uma dissílaba, é a primeira sílaba, órgão. E a gente tem, na segunda sílaba, um tio no A. Então, fica órgão com agudo e a segunda sílaba com um tio. Não é uma palavra bonita? Que tem 2 enfeites aí em cada vogal? Como é que fica essa palavra? Como é que é isso? Como é que se organiza isso gramaticalmente? É essa informação bombástica que eu vou trazer para você agora. O tio não é um acento. O tio não é um acento. O acento é agudo, circunflexo e grave. Mas o tio, não. O tio é apenas um indicador de nasalidade. Só. O tio é indicador de nasalidade, mas ele não indica tonicidade. Pode ser que, em algum contexto, a sílaba tônica também tenha tio. Pode. Mas não é por causa do tio que aquela sílaba é tônica. No caso de órgão, a sílaba tônica é O. E aqui a gente tem, na segunda sílaba, o tio, que está apenas indicando a nasalidade da vogal. Então, é importante saber a diferença entre indicador de nasalidade e acento, que indica também tonicidade. Nossa, e é tão interessante, porque órgão é uma palavra que você usa na sua redação. E eu vou te contar uma história. Uma aluna minha tirou 980, inclusive essa redação está no módulo que eu ofereço para os meus alunos. 980, minha aluna tirou. E tanto eu quanto outras professoras que são corretoras, eu pedi para fazer análise da redação para descobrir o que foi que aconteceu, que um corretor deu 1.000 e o outro deu 960, e ela perdeu ponto justamente na competência 1, que ela é muito boa na competência 1. Ela esqueceu de colocar o acento em órgão. E nas minhas aulas, eu sempre, quando eu estou falando de órgão, eu falo, gente, pelo amor de Deus, órgão tirou a aluna de tirar nota 1.000. Ela tinha, o erro que ela teve foi esse, né? O professor corretor viu esse erro e teria que ter pelo menos 3, mas esse foi o impactante lá. Exato, porque às vezes a pessoa vê órgão com esses 2 indicadores ali, né? Com esses 2 sinais em cima das vogais e fica, caramba, como é que eu posso ter uma palavra com 2 acentos? Então, não tem 2 acentos em órgão. Um órgão governamental para resolver um problema, nananã. Então, não é uma palavra com 2 acentos. É uma palavra com um acento, que é o acento agudo. O tio não é acento, é indicador de nasalidade. Então, pode utilizar o acento no O e o tio no A com tranquilidade. Não percam pontos mais por causa disso, que a partir de hoje vocês sabem. Nada de tirar o acento do órgão. Não vai perder ponto por causa do órgão. Adorei. Pronto. Ok. Entendido agora a questão da acentuação. Tem mais algum específico que você gostaria de falar e que impacta na nota dos alunos? Alguma acentuação que eles sempre esquecem? E tem um que eu gostaria de que você falasse, porque diz que a TV ela foi processada, uma TV brasileira aberta, por conta da palavra recorde ou recorde, interim ou interim, ruim ou ruim. Vamos lá? Perfeita pergunta. Existem palavras que não possuem o acento em si, né? Que você não vê lá o sinal, você não vê o acento agudo, você não vê o acento circunflexo, nem o grave, mas que a gramática diz que são palavras que têm acentos prosódicos. O que é um acento prosódico? É um acento que não está escrito, você não enxerga, mas que dá à palavra a tonicidade. Então, a palavra, por exemplo, recorde,
ela não tem acento, mas é uma palavra paroxítona, não é recorde, é recorde. Aí eu vou voltar lá. Para ser recorde, precisaria de quê? De um acento no ré, porque ela seria, portanto, proparoxítona. E para ser proparoxítona, obrigatoriamente tem que ter acento. Como não tem acento, a gente vai pensar num acento prosódico, né, na palavra, na segunda sílaba. Então, é recorde. Sabe uma palavra também que as pessoas erram muito, Vina? Rubrica. Rubrica. As pessoas falam rúbrica, só que não tem acento no ru. Não tem acento no ru. Gente, não tem acento no ru, porque rubrica é paroxítona e não proparoxítona. Toda proparoxítona deve ser acentuada. A palavra rubrica não tem acento, vai ter um acento prosódico, no bri. Então, é rubrica, é paroxítona. E outra palavra que você falou, ruim, que as pessoas falam ruim, está muito ruim. Mas aqui eu vou fazer uma defesa a essa palavra. Eu vou defender a palavra ruim, porque ela está impregnada de regionalismo. Sim. Não é? O ruim está impregnado de regionalismo. Então, assim, a linguística nos autoriza a dizer toda hora ruim. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Horrível, ruim. Mas não tem. A palavra ruim é ruim e não ruim. É e não ruim. É isso. Que gostoso, né? E, gente, com isso, né? Chegamos aqui a esse consenso do ruim, a gente fala que é ruim, mas esse problema também dá muito erro, né? É problema. É muito difícil para mim resolver. Para mim resolver? Como assim, professora Vina? A hora do mim e eu. Como é que você usa o mim e eu? Perfeito. Então, a gente tem aí dois pronomes, o eu e o mim, não é? O eu sendo um pronome pessoal do caso reto, que é utilizado para ser sujeito, não é? Esse é um problema para eu resolver. Eu resolvo. Eu resolvo, tu resolves, ele resolve. Lembra da conjugação do verbo? Então, nós temos os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Esses pronomes são pronomes pessoais do caso reto, que estão ali para ser o sujeito do pronome pessoal. Olha o nome, pronome pessoal do caso reto. Eles existem para isso mesmo, para serem sujeito da oração. Então, eu vou resolver. Para eu resolver. O mim é pronome pessoal do caso oblíquo, que pode ser mim, pode ser mi, pode ser o, pode ser a. Eles existem para ser o objeto. Eles não existem para ser o sujeito. Né? Ele está pensando em mim. Espero. Desejo. É o que eu mais quero. É o que eu mais quero. Então, ele, olha como eu formulei essa frase. Ele está pensando em mim. Ele, pronome pessoal, do caso reto, está pensando em mim. Em mim é objeto. Eu, sujeito, em mim, objeto. Então, o eu é pronome pessoal do caso reto, que existe para ser sujeito. Mim, pronome pessoal do caso oblíquo, que existe para ser objeto. Não vale trocar. Não vale trocar mim, né? Mim quer fazer alguma coisa, para mim fazer alguma coisa, e nem colocar o eu como sendo um objeto. Nossa! E se ele estiver pensando em você? Ah, eu vou amar. E te ligar e falar, vou estar te ligando. Não vou amar mais. Não quero que ele pense em mim desse jeito. Porque ele vai, nesse momento, estar usando um gerúndio. Aham. E o gerundismo, dentro de um texto dissertativo argumentativo, ele acaba com o texto. Vina, não pode usar gerúndio? Pode usar gerúndio. Mas cuidado com a quantidade de gerúndio que você usa no seu texto. E lembra algum exemplo, Pro? Olha, pode pensar em mim, mas não pode estar me ligando. Não pode estar me ligando, porque perde ponto.
Vina trouxe um ponto importante, que é usar o gerúndio. Gerúndio é diferente de gerundismo, vou explicar. O gerundismo é o uso excessivo e desnecessário do gerúndio. Gerúndio é uma ação verbal, deixa eu só até explicar isso, que o gerúndio é uma das formas nominais do verbo, que são três formas nominais do verbo. Particípio, infinitivo e gerúndio. São legítimas, são formas legítimas. Qual é o problema disso? É o uso excessivo e desnecessário. O gerúndio, por exemplo, ele existe para dar ideia de algo que está acontecendo naquele exato momento. Estamos conversando, estamos gravando um programa, estamos tirando dúvidas de português. Essas ações estão acontecendo neste exato momento. Eu não posso, por exemplo, falar do gerúndio para algo que vai acontecer no futuro. O gerúndio não dá conta de algo que ainda vai acontecer. Eu vou estar te ligando. Não tem condição. Eu não vou estar te ligando, eu vou te ligar. Vou ligar para você amanhã, vou te ligar depois, já te ligo. Mas o gerúndio não pode ser utilizado para algo que vai acontecer. Ele é utilizado para questões, situações ali, daquele momento. Então, quando ele é utilizado fora desse contexto, ele já constitui um desvio gramatical. É importante lembrar também que nós estamos tratando de regras gramaticais na escrita, não na oralidade, não na linguística. Isso é importante pontuar. Porque a língua é viva, né, gente? Perfeito. A língua, ela tem o poder de movimentar o ser humano. E eu costumo falar assim para os meus alunos, nunca você vai chegar para sua avó, seu avô, e dizer que ela falou monturo, que ela está falando errado, que a forma dela falar está errada, porque é o contexto dela, a vivência dela. Ela não, talvez muitas não tiveram a oportunidade de estudar. Agora, você que está aqui na escola, você pode até falar, mas na sua escrita, porque você está sendo avaliado pela norma culta da língua portuguesa, e nós somos avaliados e entramos na universidade e no concurso público por conta desses saberes. Ele tem que ser considerado e tem que ser estudado e tem que ser praticado, né? Então, pode falar, pode fazer suas poesias, pode cantar, até cantar, mas na hora da sua redação, utilize aquilo que você aprendeu dentro da sua escola, com a sua professora de língua portuguesa, estudando em casa sozinho, com a professora Vina, utilize a norma culta. Essa regra é muito importante. E quando o aluno fala, Pro, foi um privilégio estar aqui com você hoje, o que você diz para ele? Eu vou dizer que não foi. Por que eu vou dizer que não foi? Porque privilégio é desvio gramatical. A palavra correta é privilégio. Privilégio. Tem uma outra palavra que as pessoas se confundem bastante, que é, por exemplo, caranguejo. Caranguejo, as pessoas costumam escrever caranguejo. Paralisação, escreve muito com Z, e na verdade é com S. Não sei se você vê muito. Sim, enxergar. Sim, enxergar que é com X, e as pessoas escrevem muito com CH. Pro, outro erro bem comum é as concordâncias. Concordância verbal, concordância nominal. E o quanto que os alunos perdem notas. Perde nota ou perdem notas? Por conta dessas concordâncias. Que, inclusive, gente, é bem normal na nossa fala a gente não concordar. Mas no momento da escrita, isso vai impactar muito. Perfeito. Os alunos perdem notas. Porque esse verbo aí, perder, ele vai concordar com o sujeito, que são os alunos. Então, os alunos perdem notas. Mas eu quero falar de uma concordância muito comum, que aparece, inclusive, nas redações do Enem, né? Que eu vou trazer o tema do ano passado, que foi a questão dos idosos. O número de idosos aumentam ou aumenta de novo. O número de idosos aumentam ou aumenta? Como é que fica essa concordância? Eu preciso pensar em número, na palavra número, o número. Então, o número está no singular.
Então, o verbo tem que concordar com esta palavra. Então, é o número de idosos aumenta. A concordância vai se dar com essa palavra que está acompanhada de um determinante. Olha o determinante novamente. O determinante O está no singular. Então, informa para mim. Além dele estar no singular, ele está determinando que número, que a palavra número é um substantivo. Então, o verbo tem que concordar com o substantivo. Então, é o número de idosos aumenta. Concorda lá com número, aumenta. Excelente. Isso é uma concordância nominal? Isso é uma concordância verbal. A gente precisa pensar que o verbo concorda com a palavra que o antecede. Muito bem. E uma concordância nominal? Vamos lá. A concordância nominal, ela tem a ver com a relação entre os determinantes, entre os nomes. E os nomes, eles podem ser substantivo, adjetivo, pronome. E aqui eu trago o seguinte exemplo, que é também retirado da redação do ano passado. Redação retirada mesmo de uma redação. Muitos problemas social grave afeta os idosos. Foi retirada de uma redação. Vamos corrigir? Vamos. Muitos problemas sociais graves afetam os idosos. Então, a palavra problemas, que é central neste grupo inteiro nominal, problemas, que é o substantivo. Então, tudo que orbita nele precisa concordar com ele. Muitos problemas. Muitos problemas sociais. Sociais também tem que concordar. Graves. Graves também tem que concordar. E aí eu fiz um sintagma só. Repare, muitos problemas sociais graves. Está tudo no plural. O que é que o verbo vai fazer? Concordar com tudo isso. Muitos problemas sociais graves afetam. Então, eu fiz primeiro uma concordância nominal, com todos os sintagmas nominais, depois veio o verbo para arrematar, concordando com tudo isso no plural. Que delícia! Ufa! Todo mundo aprende língua portuguesa desse jeito, minha gente. De uma forma muito simples, né? E se você está gostando, deixa aqui que está gostando. Nos siga nas redes sociais. Professora, coloca aí o seu arroba. Meu arroba, meu Instagram, gente, @Samara_Azevedo. Por que é Samara? Porque não pode botar o acento no arroba, tá certo? Por isso que não vai ser Samara dessa vez. Repetindo, @Samara_Azevedo. Me sigam. E o meu, Descomplique Sua Redação. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado. Deixem dicas. Olha, vamos colocar aqui no plural, né? Deixem dicas. Concordância verbal ou nominal? Dessa vez foi verbal. Porque tem um verbo, gente. Quando é verbal, verbo. Quando é nominal, nome. Concordância verbal para dizer que para vocês, deixem dicas para que nós possamos trazer cada vez mais. Diga lá. Para que nós possamos trazer cada vez mais dicas e tirar dúvidas e descomplicar não só a redação, mas também a língua portuguesa para vocês, né? E que delícia! É isso. Um beijo no coração e até o próximo programa.